Era por volta de 2h50 da manhã. Eu tinha acabado de sair da casa de um amigo, depois de uma maratona de filmes de terror. Irônico, eu sei. Peguei meu caminho de sempre, uma estrada de terra que corta uma área de chácaras e terrenos baldios. Nunca tive medo de andar ali, mesmo de madrugada. Mas naquela noite, alguma coisa estava diferente. Logo nos primeiros minutos de caminhada, percebi que o ambiente parecia mais quieto que o normal. Não tinha o som de grilos, nem o vento balançando as árvores. Só o barulho dos meus próprios passos e da minha respiração, cada vez mais pesada. O primeiro sinal de que algo estava errado foi o tempo. Olhei para o celular. Eram 2h53. Andei por uns bons 10 minutos, mas quando conferi de novo, ainda eram 2h53. Achei que o celular tinha travado, mas quando tentei abrir qualquer outro aplicativo, a tela congelou. Nenhuma notificação, nenhum sinal de rede, apenas aquele horário fixo, como se o tempo tivesse parado ali. Continuei andando, tentando ignorar o nervosismo. Mas aí veio a segunda coisa estranha, as placas de trânsito. Passei por uma placa que dizia, reduza a velocidade. Achei estranho, porque, naquela estrada de terra, mal passavam carros, e nunca tinha visto placa nenhuma ali antes. Continuei andando, e uns 200 metros depois, outra placa. Volte para trás enquanto pode. Agora o medo começou a crescer de verdade. O problema é que, quando olhei para trás, a estrada que eu tinha percorrido, simplesmente, não estava mais lá. O caminho atrás de mim agora era só mata fechada, como se eu tivesse caminhado para dentro de uma floresta que eu nunca tinha visto antes. Meu coração disparou. Comecei a andar mais rápido, depois a correr, até ver algo lá na frente. Era uma figura, no meio da estrada, parada, me encarando. Parei na hora. A pessoa, ou seja lá o que fosse aquilo, parecia distorcida, como se a imagem dela vibrasse, como um canal de TV fora do ar. Tinha algo nos olhos, completamente pretos, sem pálpebras, sem expressão. E o pior, ela começou a andar na minha direção, de um jeito que não parecia humano, com movimentos rápidos e quebrados, como se cada passo fosse um corte de cena de um filme mal editado. Corri. Corri como nunca tinha corrido antes. Mas não importa o quanto eu corresse, aquela figura continuava surgindo na minha frente. Cada vez que eu dobrava uma curva, ou virava numa trilha, ela estava ali, parada, me olhando. Em um momento de desespero, decidi cortar por dentro da mata. Empurrei os galhos, me arranhei todo, tropecei várias vezes, até cair. E foi quando caí que vi, bem na minha frente, uma terceira placa, fincada no chão, como se alguém tivesse acabado de colocar ali. Você nunca vai sair daqui. O chão começou a tremer, as árvores começaram a girar, e tudo ao meu redor ficou completamente escuro. Quando acordei, estava deitado no meio da estrada de terra, de manhã cedo, com o celular descarregado e marcas estranhas pelo corpo, como se tivessem mãos me segurado durante a noite. Perguntei para os moradores da região sobre aquela estrada, e todos disseram a mesma coisa. Aquela estrada. Não existe nenhuma estrada ali, só um campo de mata fechada, há décadas. Desde então, nunca mais voltei por aquele caminho. Mas o problema é que, às vezes, de madrugada, quando estou deitado tentando dormir, ainda vejo, no canto da parede do meu quarto, a silhueta de alguém, parado, me olhando, com olhos negros e o corpo distorcido. Era por volta de 3h15 da manhã.
Eu voltava de um plantão de madrugada no hospital onde trabalho como técnico de enfermagem. Meu ônibus só ia passar às 5 horas, então decidi fazer o trajeto a pé. São uns 40 minutos andando, mas eu já tinha feito isso outras vezes. Só que naquela noite, algo estava diferente. O ar parecia mais denso, mais pesado. Sabe aquela sensação de que o tempo está parado? As folhas nas árvores estavam imóveis, e o som do vento que geralmente me acompanhava, simplesmente não existia. Enquanto eu andava por uma das ruas mais desertas do bairro, comecei a sentir aquela famosa sensação de estar sendo observado. Sabe quando você sente os pelos da nuca se levantando, mesmo sem saber o motivo? Foi exatamente assim. Continuei andando, e foi aí que vi. Do outro lado da rua, parado, completamente imóvel, havia um homem. Ele estava de costas. Usava um terno antigo, daqueles que a gente só vê em filmes antigos, e um chapéu. Ele parecia fora de lugar, como se não pertencesse àquele tempo ou àquele mundo. Pensei em atravessar a rua e perguntar se ele precisava de ajuda. Mas antes que eu tomasse qualquer atitude, ele virou o rosto. Mas não da maneira normal. Ele não virou o corpo, nem os ombros, apenas a cabeça, num giro seco, rápido, como se o pescoço dele fosse feito de borracha ou não tivesse osso nenhum. O rosto dele era a pior parte. Não tinha olhos. Onde deveriam estar, havia apenas buracos fundos e escuros. A pele era cinza, como carne morta. A boca parecia costurada, mas ao mesmo tempo, parecia que ele sorria por dentro, como se o rosto estivesse lutando para manter aquele sorriso contido. Fiquei paralisado. E então, ele começou a andar. Mas o jeito que ele andava era errado. Os pés dele não tocavam o chão. Ele deslizava, como se estivesse sendo puxado por algo invisível. E ele vinha na minha direção. Meus instintos gritaram para correr, e foi o que eu fiz. Corri o mais rápido que consegui. Mas o som era o pior. Enquanto eu corria, ouvi passos. Muitos passos. Como se várias pessoas corressem atrás de mim. Mas ao olhar para trás, ele era o único. A cada esquina que eu virava, lá estava ele. Como se aparecesse do nada, sempre parado, me encarando com aquele rosto vazio e aquele sorriso invisível. Passei a cortar caminho por dentro de terrenos baldios. Pulei muros, tentei despistar, mas nada adiantava. Em um momento de puro desespero, entrei correndo dentro de uma construção abandonada. Me escondi atrás de umas pilhas de tijolo, com o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Fechei os olhos, segurei a respiração e por alguns segundos, só silêncio. Até que escutei um sussurro, colado no meu ouvido, mesmo eu estando sozinho ali. Não adianta, eu já estou aqui. Quando abri os olhos, ele estava do meu lado. Não sei como, mas acordei horas depois, já de manhã, deitado no chão da obra, sujo, com arranhões pelo corpo, como se tivesse passado a noite inteira sendo arrastado. Desde então, aquela figura nunca mais me deixou em paz. Até hoje, quando estou sozinho, andando por alguma rua, principalmente de madrugada, eu sinto, vejo e ouço aquele mesmo homem. Sempre parado, de longe, do outro lado da rua, esperando o momento de começar a me seguir de novo. E o pior de tudo, ele está cada vez mais perto. Era uma terça-feira, por volta de 3h10 da manhã.
Eu voltava de um turno de fechamento no supermercado onde trabalho. Como sempre, peguei o caminho de casa a pé. Um trajeto de mais ou menos 25 minutos por ruas praticamente desertas. Eu estava cansado, distraído, só querendo chegar em casa e tomar um banho. Caminhava com o capuz na cabeça e os fones de ouvido tocando uma playlist qualquer. Até que, na esquina da Rua Campos, algo me fez parar. No canto da calçada, logo abaixo de um poste de luz, havia uma mulher. Parada, de costas para mim. Ela estava usando um vestido branco, bem sujo, rasgado nas bordas. Os cabelos, longos, molhados, caindo sobre os ombros. Ela não se mexia, não fazia nenhum movimento. Apenas permanecia ali, imóvel como uma estátua. Por um momento pensei, será que ela precisa de ajuda? Mas tinha alguma coisa nela que me travava. Um instinto primitivo, como se meu corpo soubesse que chegar perto seria um erro gigantesco. Tirei os fones e percebi uma coisa estranha. Não havia nenhum som ao meu redor. Nada. Nenhum cachorro latindo. Nenhum grilo. Nem o barulho do vento. O silêncio era absoluto. Tentei desviar o olhar, seguir meu caminho, mas quando dei o primeiro passo, ouvi o som de água pingando. Olhei de novo e vi que o chão ao redor dela estava molhado, como se tivesse acabado de chover só naquele pedaço da rua. Mas não tinha chovido naquela noite. Minha respiração começou a acelerar. Passei para o outro lado da calçada, tentando manter distância, e quando eu já estava quase na próxima quadra, ouvi passos atrás de mim. Virei o pescoço devagar, e ali estava ela. A mesma mulher, agora a poucos metros, parada, encarando diretamente para mim. Os olhos eram fundos, totalmente pretos, como se fossem 2 buracos. O sorriso, largo demais, cortando o rosto de uma orelha a outra, e os dentes eram finos, desiguais, parecendo agulhas. Entrei em pânico. Corri o mais rápido que pude, atravessei ruas, pulei pequenos muros, cortei caminho por um terreno baldio, mas cada vez que olhava para trás, ela estava lá. Não corria, não andava, ela só aparecia, sempre parada, me olhando. Pensei em ligar para alguém, mas meu celular completamente sem sinal. A bateria, drenada, como se tivesse descarregado de repente. Me escondi atrás de uma caçamba de entulho, tentando controlar o choro, tentando respirar. Mas quando olhei para o chão, vi pegadas molhadas, se formando, indo na minha direção, mesmo sem ninguém ali. Foi então que a temperatura caiu de repente, meu corpo ficou gelado, e senti o toque dela no meu ombro. Naquele segundo, tudo escureceu. Acordei horas depois, já de manhã, deitado no meio da calçada, coberto de terra e com arranhões pelo corpo, como se tivesse sido arrastado por vários metros. Desde aquele dia, não durmo mais direito. Onde quer que eu vá, de noite, sempre vejo, em alguma esquina, aquela mesma figura. Parada, molhada, sorrindo, e cada vez mais perto de mim. Era por volta das 2h40 da manhã. Eu voltava para casa depois de um turno extra no restaurante onde trabalho como auxiliar de cozinha. Não tenho carro, então meu único jeito de voltar era andando, atravessando um longo trecho de estrada de terra que corta um pedaço isolado da cidade. Aquela parte do caminho sempre foi estranha. Durante o dia, já era meio sinistra, com árvores secas de um lado e um campo abandonado do outro. À noite, era um breu absoluto, só iluminado pelas poucas luzes dos postes, que piscavam de vez em quando, como se estivessem prestes a apagar de vez.
Eu coloquei os fones de ouvido e tentei andar o mais rápido possível, só querendo chegar em casa. Mas logo no primeiro quilômetro, algo estranho começou a acontecer. De repente, os fones começaram a chiar. Sabe aquele som de interferência? Tirei os fones achando que era problema do celular, mas o chiado continuava. Só que, no ar, parecia que o som vinha de todas as direções ao mesmo tempo. Eu parei, olhei em volta, não havia ninguém. Nenhum carro, nenhuma casa, só aquele campo escuro. Segui andando, tentando ignorar. Mas então veio a segunda coisa estranha, o vento. Um vento gelado, cortante, que vinha só de um lado, o lado do campo aberto. Isso seria normal, se o capim e as árvores estivessem se mexendo, mas estavam parados, totalmente imóveis. Como se o vento fosse só para mim. Meu corpo começou a arrepiar inteiro. Eu sentia como se estivesse sendo observado. E foi aí que olhei para frente e vi, no meio da estrada, a uns 20 metros de mim, tinha alguém parado. Uma pessoa, mas de um jeito muito errado. A silhueta era de um homem alto, com os braços caídos de forma estranha, como se não tivesse ossos, e com a cabeça inclinada para o lado, em um ângulo que um pescoço humano não conseguiria alcançar. Eu congelei. Meu instinto me dizia para correr, mas as pernas não obedeciam. O ar ficou pesado. Minha respiração começou a ficar curta. E aí, ele começou a andar. Lento, mas cada passo parecia que fazia o chão vibrar, mesmo de tão longe. Tentei gritar, mas nada saía. Olhei para o celular. A tela estava preta, descarregada, mesmo tendo mais de 50% de bateria quando saí do restaurante. Quando finalmente consegui mexer as pernas, decidi fazer o que qualquer um faria. Corri. Mas por mais que eu corresse, eu ouvia os passos dele cada vez mais perto, como se estivesse logo atrás de mim. O som, ecoando dentro da minha cabeça. Cada passada dele parecia uma martelada na minha nuca. Depois de alguns minutos correndo, vi uma das casas antigas da beira da estrada. Pulei o portão, bati na porta com toda a força, mas ninguém atendeu. Foi quando eu olhei para trás, esperando ver o tal homem, mas ele não estava mais lá. Em vez disso, o que vi me fez congelar de novo. No meio da estrada, tinha uma linha de pegadas, marcadas no barro, como se alguém muito pesado tivesse passado por ali. Mas as pegadas terminavam abruptamente, no meio do nada, como se a pessoa tivesse simplesmente desaparecido no ar. O silêncio foi total por alguns segundos, até que, lá de dentro da casa, eu ouvi o som de uma voz, rouca, baixa, bem próxima, mas impossível de localizar. Você corre bem, mas eu corro melhor. Depois disso, não lembro de muita coisa. Quando acordei, já era manhã. Estava deitado do lado de fora da casa, e a estrada estava completamente normal. Voltei para casa em choque, e desde então, nunca mais andei por aquela estrada de madrugada. O pior, até hoje, de vez em quando estou sozinho, principalmente à noite, eu ainda ouço aquele mesmo chiado, surgindo do nada, e sinto o vento gelado, só de um lado, como naquela noite. Era uma madrugada comum. Eu voltava para casa depois de ter saído da casa de um amigo, onde ficamos jogando videogame até tarde. Por volta das 3 horas da manhã, resolvi ir andando. São cerca de 30 minutos de caminhada, e apesar de ser um bairro relativamente tranquilo, naquela hora, tudo parecia diferente.
As ruas estavam completamente desertas. As luzes dos postes piscavam de tempos em tempos e o ar parecia mais frio do que o normal para aquela época do ano. Eu coloquei o capuz, conectei os fones de ouvido e comecei a andar rápido. Mas, mesmo com a música, não conseguia me concentrar. Tinha uma sensação estranha, como se alguém estivesse me observando. Foi então que percebi uma coisa que fez meu coração acelerar: os passos. No começo, achei que era paranoia. Mas não, eu andava, e ouvia claramente, outros passos, sincronizados com os meus, como se alguém estivesse caminhando logo atrás. Parei de andar. Tirei os fones. Silêncio total. Dei mais alguns passos, e lá estavam eles de novo, exatamente no mesmo ritmo. Olhei para trás, a rua vazia. Nenhuma alma viva. Comecei a andar mais rápido. Os passos aceleraram junto. Corri. Os passos correram também. Meu corpo inteiro arrepiou. Depois de alguns quarteirões, virei numa rua menor, tentando despistar seja lá o que fosse. Foi aí que notei outra coisa absurda: a minha sombra. Sob a luz amarela do poste, minha sombra estava ali, mas tinha algo de errado com ela. Ela era maior, desproporcional, com os braços esticados de uma forma normal, como se fosse de outra pessoa. Me aproximei da parede para conferir, e foi nesse momento que a sombra se mexeu sozinha. Ela levantou o braço, enquanto o meu estava imóvel ao lado do corpo. Congelado de medo, eu comecei a andar para trás, e a sombra deu um passo em minha direção. O ar ao meu redor ficou gelado, e então veio o som. Não eram mais passos. Era uma espécie de sussurro grave e abafado, como se dezenas de vozes tentassem falar ao mesmo tempo, todas vindo de dentro da minha cabeça. Tentei gritar, mas minha voz não saía. De repente, todas as luzes dos postes apagaram, uma por uma, como se uma onda de escuridão estivesse me engolindo. A última coisa que vi antes de tudo ficar completamente preto foi a minha sombra, se separando do meu corpo, andando na minha direção, com os braços esticados. Não lembro de mais nada. Quando acordei, já era de manhã. Estava deitado na calçada, coberto de terra, como se tivesse sido arrastado por metros. Meu celular quebrado. Minha mochila desaparecida. Desde aquele dia, eu nunca mais consegui andar sozinho de madrugada. E o pior, até hoje, quando passo perto de algum muro ou de uma parede e vejo minha sombra, ela nunca parece estar exatamente no mesmo ritmo que eu. Como se, a qualquer momento, ela fosse parar e começar a andar na minha direção de novo.